música, né? Falando sobre essa mudança de milênio, a gente está nesse novo século. Essa nossa geração pegou, né, essa transição e a gente viu o avanço da tecnologia. Houve mudança somente na forma de se comunicar dos espíritas ou a doutrina espírita também mudou nesse tempo? Olha, tudo muda, né? Nós estávamos assistindo alguns dias atrás um podcast com o do Jaime, deixa eu até ver o nome aqui, tá. Jaime Ribeiro e o Dr. Haroldo Dutra, né? Patrocinado Sim. pela USE Regional aqui Perfeito. da Baixada Santista, né? Isso. E ele coloca algumas questões interessantes, porque o podcast falava sobre o futuro, né, do movimento espírita. Então, eu tenho trabalhado com a música dentro da doutrina há quase 40 anos. E a gente verifica que algumas casas, né, inclusive eles falaram, e eles têm muito mais propriedade que eu nesse sentido, mas a gente tem observado em certas casas que eles ainda têm uma fórmula meio que século passado para apresentar a doutrina espírita. E o Dr. Haroldo, ele coloca uma coisa que eu fiquei encantada, que a doutrina espírita não deve tão somente se preocupar em informar, mas além de informar, formar e transformar. Olha que coisa linda, gente. Não somente informar, formar e transformar. Então vamos refletir, aproveitando esses momentos, como que nós estamos trabalhando nas casas espíritas, né? Na questão, por exemplo, dos nossos jovens. O jovem de hoje é dinâmico, ele tem muitas coisas na cabeça, porque a própria situação atual o leva a isto. Ele tem que estudar, ele tem que pensar no futuro, ele vai pensar na sua religiosidade, ele já não está mais tão apegado a uma religião, mas ele tem que desenvolver em si certos conceitos que vão norteá-lo no seu futuro, nesse campo e em todos os campos. Então, como fazer com que um jovem fique sentado ali meia hora, uma hora, que seja, ouvindo uma pessoa com um livrinho na mão, então, nananã, ele não fica. Não está atrativo. Não tem atrativo, né? Então, esse podcast deles foi mais para lembrar isso, da necessidade da modernização nas bases espíritas, ou seja, as casas. Perfeito. Né? A questão das artes. Eu fui barrada com a música numa casa. Em pleno século XXI. Da pessoa nada não contra, aceitar. respeito, Sim. certo? Mas será que a pessoa entendeu? Existem livros, né? No livro... não é a Gênese, é o... Obras póstumas, não é? Acho que é Obras Póstumas. Fala da música celeste, né? A música celeste e a música da Terra e a música celeste. Fala de Rossini, né? Que foi um maestro fantástico. Então, se na própria obra de Kardec já está mencionando a música, significa o quê? Que ela é importante. A gente ouve... em nosso lar não tem lá o campo da música, onde André Luiz vai assistir? Sim, sim. Né? A música, gente, ela tem um atrativo muito forte para o espírito, porque ela calma, a melodia e a harmonia dela fazem com que a gente relaxe por alguns instantes, esqueça aquele problema que está martelando e permita que os espíritos nos ajudem mais eficazmente. Mas algumas casas ainda não descobriram isto. Então a gente fica um pouco triste. Gostaria que fossem utilizadas música, teatro, enfim, as artes em geral, as artes em geral, pinturas mediúnicas, artesanatos, o que for, porque as pessoas estão na Terra. E religião e a nossa vida diária não são separadas. Nós não podemos ser espíritas
naquela vez da semana que a gente vai na casa espírita e assiste a palestra durante 1 hora. Nós precisamos ser espíritas 24 horas, 7 dias por semana. Que aí entra aquilo que você estava falando de religião e religiosidade, Religiosidade, né? Porque a gente fala assim, religião é só as paredes do templo, é seguir aquelas regras do local, né? É aquele sistema, isso, né, isso, que vai caracterizar e que todos que professam aquela religião devem seguir. Tudo bem, é um caminho. Sim, mas e fora, né? Mas e fora disto? Enquanto eu vou ao meu templo, ao meu centro, à minha igreja, tudo bem, eu vou me comportar de acordo com as regras dali. Mas saindo de lá, então eu preciso estender, no caso nosso, né, espíritas, estender para mais horas essa minha percepção da minha ligação com Deus, da minha religiosidade. De que forma? Quando eu lá for, eu quero me sentir acolhida, quero me sentir valorizada, quero participar, quero opinar. Olhem só, nós não temos o conceito, a certeza absoluta de que já vivemos. Como, por exemplo, poderíamos menosprezar um assistido, achando porque ele momentaneamente está em desequilíbrio espiritual, precisando da nossa ajuda, que ele sabe menos? Será que após ele obter um equilíbrio com os passes, com a palestra, né, ele não poderia também ser convidado a trabalhar de alguma forma na nossa casa? Será que isso não o motivaria a se transformar mais? Perfeito. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.